Boa noite! Vamos falar sobre goma xantana? Eu sei que tá todo mundo aí doido para começar essa live, querendo saber sobre essa bendita goma xantana, né? Então, vamos falar hoje o que é, como que vocês usam para ter resultados perfeitos aí na casa de vocês, tá bom? Por que que eu escolhi falar sobre esse ingrediente especificamente? Porque ele tem uma ação muito forte. A goma xantana tem uma ação muito forte. Uma ação similar ao glúten da farinha de trigo. Então a gente usa a goma xantana, essa é uma das opções, para substituir o glúten em nossas receitas. E por ela ter uma ação muito forte, nós precisamos usá-la em quantidades pequenas. E aí é que está o problema. Porque tem muita gente que vai colocar ou mais ou menos, né? Ou coloca de maneira desequilibrada em relação à quantidade de farinhas e aí o resultado vai ser um desastre. Então esse ingrediente ele vai ser responsável pelo sucesso ou pelo fracasso da sua receita sem glúten e sem leite. Por isso que eu trouxe esse tema hoje para vocês entenderem melhor como funciona esse ingrediente em nossas receitas. Beleza, gente? Conhecendo esse ingrediente, sabendo como aplicar nas receitas, vocês vão ter pães e bolos que não esfarelam, que crescem bem, que ficam macios, fofinhos, que ficam saborosos. Sim, a goma xantana interfere no sabor também, já já nós vamos falar mais sobre isso, tá? E a goma xantana vai ajudar o seu pão a crescer melhor, não na fermentação, mas né, em outros princípios ali, de outras maneiras que a goma xantana vai ajudar nesse crescimento. O que é a goma xantana? Vamos começar começando. O que é a goma xantana? A goma xantana é um agente de liga. O que significa isso? Significa que a goma xantana vai atuar em nossas receitas principalmente trazendo liga para a massa, trazendo elasticidade para a massa, tá? E aí, essa liga, essa elasticidade, como que ela vai funcionar para deixar o nosso pão mais macio e mais volumoso? Vamos lá. Vou explicar aqui como que funciona a ação dentro da massa. Prestem atenção. Quando você coloca a goma xantana, ela tem outra função que faz parte dessa primeira explicação. Espessar a massa. Vamos lá. Hoje eu, inclusive, fiz um vídeo sobre isso. Você tá lá fazendo sua massa de pão. Tá uma massa cremosa, né? Não tem elasticidade, não tem liga. E aí você coloca a goma xantana na massa e bate um pouco. Você vai perceber visualmente e rapidamente a ação da goma xantana acontecendo dentro da sua massa, na frente dos seus olhos. Porque ela vai espessar a massa, ela vai dar firmeza, ela vai dar corpo para a sua massa. Tá? Então essa é outra função da goma xantana, ela tem essa função de espessar, de aglutinar, de juntar, de unir todos os outros ingredientes da receita, tá? E aí esse aglutinar, ele ajuda nessa formação da rede viscoelástica. O que é isso, Gabriela? Rede viscosa, né? Que tem uma cremosidade e elástica que estica. Então vamos lá. A goma xantana vai atuar trazendo essa elasticidade, essa rede viscosa e elástica para nossa massa, e isso vai favorecer o volume, o melhor crescimento, a maciez e a umidade da massa. De que forma? Dentro da nossa massa existem moléculas, né? Proteína, fibra, um monte de coisa misturada. A goma xantana vai fazer o quê? Vai unir as moléculas dentro da sua massa, vai aglutinar. Uniu essas suas moléculas de todos os ingredientes, aí essa elasticidade que vai ser fornecida pela goma xantana vai provocar o seguinte: eu tenho uma massa de pão crescendo. O que vai fazer minha massa crescer? Fermento biológico, concorda? A ação do fermento biológico começa a acontecer dentro da massa e eu começo a ter uma liberação de gases dentro da massa. Com essa liberação de gases, eu vou fazer com que a minha massa cresça. Só que, se eu não tenho elasticidade na minha massa sem glúten, eu vou ter um problema de rompimento de ligações. E aí, quando eu rompo a massa, então ela racha, por essas fissuras, os gases saem. E aí, consequentemente, eu vou ter um pão mais baixinho e mais seco por causa disso.
A goma xantana vai entrar na nossa massa para aglutinar, para fazer uma rede e impedir que os gases saiam da massa. Só que no momento que ela impede que os gases saiam da massa, ela também reduz o índice de umidade que sai da massa também. Ou seja, eu tenho a evaporação da água dentro do forno por conta do calor, né? E aí, com essa rede, eu consigo manter mais água dentro da minha massa, eu consigo manter mais umidade, ou seja, o meu resultado final vai ficar mais macio, mais úmido, e pela elasticidade fornecida pela goma xantana, eu não tenho um produto que esfarela. Eu tenho um produto que se mantém ali depois de assado. Então, você fatia o seu pão e ele vai continuar juntinho, né? Os pedacinhos juntinhos, todas as partes do pão estão aglutinadas. Então, esse é o papel da goma xantana, principalmente por isso que ela é usada em substituição ao glúten da farinha de trigo, porque o glúten ele se comporta de maneira muito similar, tá bom? Então, essa é a principal função. Só que aí, você percebe que eu falei maciez, umidade, não foi? Volume. Se eu tenho desequilíbrio na minha goma xantana dentro da receita, eu também tenho problemas em todas essas outras características. Se eu tenho, por exemplo, a falta da goma xantana, eu tenho um bolo que esfarela, eu tenho um pão que esfarela. E eu também tenho um pão que não cresce bem, porque eu não tenho essa ligação para manter os gases. Então, eu tenho maior... não é evaporação, evaporação da umidade. Eu tenho maior perda de gases pela massa quando eu não tenho esse agente de liga forte dentro dela, tá? E a maciez, ela é afetada quando a gente tem excesso de goma xantana. Por quê? Porque quando eu tenho excesso de liga na massa, eu vou fazer o que com a minha massa? Eu tenho muita liga. Minha massa vai querer crescer, minha elasticidade vai querer puxar para baixo. Então, eu prendo o crescimento da massa. Se eu tenho goma xantana em excesso, eu tenho uma massa que não se desenvolve muito bem, apesar de ter a quantidade correta de fermento. Porque a goma xantana em excesso vai prender, vai apertar essas ligações e impede o desenvolvimento correto da massa, tá? E aí, uma coisa que é importante vocês perceberem. A qualidade da goma xantana que vocês compram faz total diferença no resultado final. Total diferença. Tem uma aluna minha que eu gosto de citar esse exemplo, porque foi um dos exemplos assim mais diferentões de goma xantana. A Luísa, ela mora lá no Amazonas. Ela entrou para a turma de março, se eu não me engano. E aí, ela era zero na cozinha. Ela não sabia fazer receita sem glúten e sem leite. Zero nesse tipo de produção que eu quero dizer. Ela não sabia fazer receita sem glúten e sem leite. E aí, ela também não conhecia os ingredientes. E aí, foi comprar goma xantana a granel. Ela não tem restrição ao glúten, tá? Que reage à contaminação cruzada. Então, ela pode sim comprar a granel. Se você tiver doença celíaca ou alergia ao trigo, não compre a granel, tá bom? Ela comprou a granel, a goma xantana. E aí, foi fazer uma receita do curso. Fez, não deu elasticidade nenhuma, o pão não cresceu bem, ficou mole, né? Não deu certo. Fez de novo, também não deu certo. E aí, nisso, ela me manda mensagem, né? Me manda foto do resultado, me manda mensagem, e eu faço isso, eu analiso, né, as fotos que os alunos me mandam para eu ajudar eles a melhorarem, a entenderem o que está acontecendo com aquela massa. E aí, estava eu lá analisando a foto da Luísa e também conversando com ela para entender o que estava acontecendo com aquela massa. Fiz várias perguntas, por fim eu pedi para ela, me manda uma foto da sua goma xantana. Ela havia me dito que tinha comprado a granel. Aí ela me mandou a foto. E a goma xantana que ela havia comprado era amarela, parecia fubá. Eu falei, olha, tem alguma coisa errada com essa goma xantana. Aí ela voltou lá na loja que ela havia comprado, pediu de novo, e o cara deu outro tipo de goma xantana. Ou seja, o que ela tinha comprado nem era goma xantana. Só como ela não conhecia os ingredientes, né? A pessoa entregou como sendo goma xantana. A etiqueta estava escrito goma xantana e não era. Aí ela foi e comprou novamente. Já era bem mais clarinha, né? Um tom bege, o tom da goma xantana. E aí sim ela conseguiu resolver esse problema e o resultado tá aí hoje. Ela tá fazendo pães e bolos perfeitos, sem glúten e sem leite. Por quê? Porque ela entendeu, né? Eu ajudei a entender o que estava acontecendo com a receita. E era a goma xantana de má qualidade, ou no caso dela, não era goma xantana. Mas eu já usei goma xantana de má qualidade. E o resultado é interferido também.
Eu já usei uma goma xantana que a ação era muito fraca. Então, eu colocava a quantidade da receita e ela esfarelava do mesmo jeito. Então, você tem que prestar muito atenção, porque esse é um ingrediente que vai fazer a diferença. Se tiver de má qualidade, vai dar diferença no seu resultado. Se for de boa qualidade, vai dar diferença também. Então, você precisa prezar pela qualidade dos seus ingredientes na hora de comprá-los para fazer receitas perfeitas. Não é qualquer tipo de goma xantana que vai dar esse resultado. A gente tem diferenças. Em quaisquer ingredientes, a gente encontra diferenças na qualidade. Então, busque sempre comprar um ingrediente que você já conheça a marca ou que você já tenha testado, tá? E se der algum tipo de problema, preste atenção para ver se não é aquele ingrediente que você comprou, tá? Isso é importante para você alcançar os seus resultados. Porque às vezes a gente tá fazendo ali uma receita, tá dando errado, tá dando errado. Às vezes a gente acha que, né, a gente é que não sabe fazer ou que a receita tá desequilibrada e na verdade pode ser um ingrediente. Um exemplo que eu tive, né, de ingrediente de má qualidade. Eu comprei uma vez o cacau de uma marca que eu nem me lembro qual era, mas era uma marca não tão conhecida. E aí, né, peguei o cacau e vim fazer uma massa de bolo. Essa massa empedrou praticamente. Por quê? Porque junto ao cacau tinha adição de amido. Então, eu tive alteração no meu resultado final porque eu queria o cacau puro, mas não era cacau puro. Tinha amido junto em uma proporção grande. Então, eu desequilibrei totalmente a minha receita. Qualidade é extremamente importante nos seus ingredientes. Preste atenção nisso, tá? Mas voltando para a goma xantana. Então, a gente tem todas essas funções. Manter a umidade dentro da massa através dessa rede viscoelástica que a goma xantana forma dentro das nossas receitas. Manter os gases dentro da massa. E isso é bom porque aí eu tenho um pão que expande mais. Porque se eu mantenho o gás dentro da massa, o gás vai, né, expandir por conta do calor. Consequentemente, a minha massa vai expandir junto. Eu não tenho aberturas nenhuma na minha massa. Porque a goma xantana tá ali para ajudar nisso também. Perfeito? Bom, o que mais? Falamos sobre isso aqui tudo. Agora, será que eu tô usando do jeito certo essa goma xantana? Eu posso usar sozinha? Eu posso usar com outros ingredientes, né? Sendo agentes de liga? Eu posso combinar agentes de liga na minha massa? Vamos lá. Goma xantana é um agente de liga fortíssimo e você pode sim usar sozinha ou você pode usar em combinação com outros ingredientes. Inclusive, se você buscar ali na internet, você vai encontrar goma xantana junto com goma guar. Então, é a mistura de dois agentes de liga que funcionam muito bem quando juntos ou quando separados. Então, dos dois jeitos você pode utilizar, tá? Em combinação com o psyllium também é legal de você fazer essa combinação. Só tem que cuidar nas proporções, tá? Cada tipo de receita vai demandar uma proporção diferente. Então, você tem que ficar de olho nisso para você não colocar de mais ou de menos. E aí vai ter alteração no resultado final. Então, você pode combinar com goma guar, com CMC, que é a carboximetilcelulose, que também é um agente de liga proveniente da celulose, tá? E também pode com o psyllium, a goma guar já falei, né? Com o psyllium também você pode combinar tanto em receitas de pães quanto em receitas de bolos, não tem problema nenhum. Eles vão trazer essas características principais, só que saiba, quando você faz essa combinação ou quando você usa um ou outro, você pode ter alterações no ponto da massa, tá? Porque a goma xantana absorve uma quantidade X de água. O psyllium absorve uma quantidade Y. Então, você tem que conhecer esses ingredientes, conhecer o ponto daquela massa que você está fazendo, para poder entender se precisa colocar mais líquido ou não na receita. Perfeito? Substituição. Posso substituir a goma xantana? Pode. Inclusive, eu substituo, porque eu não posso mais comer. Tô substituindo sim e dá pra gente substituir por todos esses que eu citei. Por psyllium, por goma guar, por CMC. Você pode escolher ali o que for mais acessível para você, inclusive porque tem muitos locais que não vendem goma xantana. Ela é um pouquinho mais difícil de você achar. Já a goma guar e o CMC são mais fáceis. O psyllium também geralmente tem em loja de produto natural. Então, tem alguns ingredientes que você vai usar, vai optar por ele pela facilidade de comprar.
de encontrar, pelo preço também, né? Teve épocas, o ano passado, que a goma xantana tava R$ 47 100 gramas. Então, assim, é muito caro, né? Apesar de serem 100 gramas, ou seja, dependendo da quantidade que você usa, que é uma quantidade muito pequena, você faça ali uns 45, 50 bolos, uns, né, sei lá, 15 pães, você consegue fazer com 100 gramas de goma xantana. Então, mesmo assim, ela tava cara. Então, para você comprar um ingrediente pagando R$ 47, nem todo mundo pode. E aí você tem ingredientes que são mais baratos, como a goma guaro, o CMC, o psyllium também é caro. Tá? O psyllium, ele é caro e a gente tem que usar uma quantidade maior do que a goma xantana, porque ele é mais fraco. Então, tudo isso você tem que ver ali o que é melhor para você, qual você tem mais facilidade em encontrar, qual você tem condições de comprar, e aí se adaptar ou adaptar a sua receita àquele tipo de agente de liga, tá? Cada um vai dar um resultado diferente. Isso é certeza porque eu já testei. Cada um vai trazer um diferencial na massa, tá? Todos ficam maravilhosos, ficam perfeitos, mas você tem que entender a funcionalidade de cada um, a capacidade de absorção de água, de líquido, para poder adequar a sua massa. Exemplo, uma receita que leva a goma xantana, você usa o psyllium no lugar. Vai uma quantidade maior de psyllium por conta da ação ser mais fraca. Então, quando você troca a goma xantana por psyllium, que é um ingrediente que tem mais fibras, provavelmente você tenha que adicionar mais líquido a essa massa. Porque senão, se você usar o mesmo ponto ali, a mesma quantidade de líquido, na verdade, não é nem o ponto, é a quantidade de líquido. Se você usar a mesma, o resultado, ele provavelmente vai ficar seco. Porque o psyllium vai absorver, vai solicitar mais essa água dentro da massa disponível, tá? Então, muito cuidado com isso. Mas é possível sim a gente substituir, geralmente nas mesmas proporções, tá? Com exceção do psyllium. Os demais ingredientes, geralmente, você pode usar na mesma proporção. Por que eu falo geralmente? Porque, caramba, nada aqui é assim, preto no branco. Né? A gente tá falando de receita, a gente tá falando de ingrediente, de matérias-primas que são diferentes. Então, a gente tem que aprender a usar esses ingredientes. A gente tem que entender esses ingredientes para poder usar do jeito certo, aplicar do jeito certo em cada tipo de receita. Porque, sim, cada um vai solicitar uma quantidade de água diferente. Às vezes, mesmo ingrediente da mesma marca, então a goma xantana da mesma marca, ela pode absorver mais ou menos líquido porque são lotes diferentes, ou seja, são matérias-primas diferentes, tá? Então é importante você conhecer esse ingrediente, saber como usar, a capacidade de absorção de líquido, o ponto das suas massas, é interessantíssimo que vocês saibam, para poder trabalhar muito bem esses agentes de liga para ter um resultado perfeito. Inclusive, aproveitando, teve alguma pergunta aqui que eu li antes sobre se é possível, aqui ó, fazer essa goma xantana em casa. E a goma xantana não dá para fazer, porque a goma xantana é um produto industrializado. Ela é proveniente da fermentação de bactérias. Então, não da bactéria. A bactéria vai fermentar açúcares simples e o termo técnico é exudar. Tá? Que é o quê? Liberar na sua pele uma substância que vai virar goma xantana. Então, não dá pra gente fazer esse processamento em casa. A goma xantana, ela é industrializada, porque tem que ter aparelhos específicos para retirar essa exudação das bactérias, essa coisa que ela libera, né? E esse exudado, muito nome, nada a ver, né? Mas, enfim, o que a bactéria libera a partir da fermentação do açúcar. E aí lá tem todo o processamento nas máquinas para poder transformar em uma goma xantana seca. Perfeito? Então não dá para fazer goma xantana em casa. Mas dá para você usar substitutos dela. Beleza? Deixa eu tomar uma água aqui que eu tô falando demais hoje. O que mais que eu tenho que falar para vocês? A goma xantana, ela é obrigatória em todas as receitas sem glúten e sem leite? Não, não é obrigatória. Ela não é obrigatória. Mas, sempre tem um porém, né? Mas vocês precisam substituí-la adequadamente quando ela estiver presente na receita. Vamos lá. Eu tô fazendo uma receita de bolo de chocolate que leva, sei lá, 3 gramas de goma xantana. Você vai tirar a goma xantana simplesmente dessa receita? Não. Se ela está presente, ou você substitui, ou você rebalança
essa receita. Você coloca ingredientes para trazer liga o suficiente de maneira a poder tirar a goma xantana dela. Então, ela não é obrigatória, mas quando ela estiver na receita, ou você usa a goma xantana, ou você substitui a goma xantana por outro agente de liga, ou você substitui a goma xantana por outros ingredientes que agreguem liga o suficiente para a massa continuar perfeita, tá? Então, cuidado com retirar ingredientes das receitas. Não façam isso. Não façam isso porque o resultado pode ser um grande desastre. Se você já tem prática, já tem experiência, aí você pode dar uma mexida sim, claro, com certeza. Mas se você está começando agora, se você ainda não consegue acertar as suas receitas, vamos devagar, né? Vamos fazer a receita direitinho, vamos entender primeiro como cada uma funciona, como cada ingrediente funciona, para que você consiga fazer essas alterações aos poucos mais para frente, depois que você já tiver prática nesse tipo de preparo. Perfeito, gente? Bom, eu sei que muitos de vocês, depois de terem aprendido tudo isso aqui sobre a goma xantana, ainda vão ter medo de usar. Eu conheço pessoas que têm medo de usar a goma xantana, porque ela tem ação forte e aí tem medo de desandar completamente a receita. Mas saiba que é normal, gente. Principalmente se você está começando, principalmente se você está errando suas receitas, é normal a gente sentir medo, porque é um ingrediente muito diferente, né? A gente que vê aí o pessoal fazendo produtos com farinha de trigo, a gente não está habituado a usar goma xantana, né? Ou goma guar, ou psyllium, ou CMC. A gente não está habituado a isso. Então é normal a gente sentir medo de começar a usar esse tipo de ingrediente. E para você perder esse medo, você tem que entender como ele funciona para você ir aplicando aos poucos na sua receita, tá? Eu também não sabia usar. Gente, se eu contar para vocês como é que foi que eu descobri a goma xantana, vocês vão morrer de rir. Olha só. No início, eu não usava nenhum agente de liga. Nada. Nenhum. Nem psyllium, nem goma xantana, goma guar, nada disso. Eu nem sabia que existiam para começo de conversa. Quando eu comecei lá em 2015, quando eu comecei a entrar nesse mundo sem glúten devido à minha restrição. Então, eu não sabia nada. E eu fazia as minhas receitas só com farinha de arroz, com polvilho doce, né? Aquela coisa de sempre. E o resultado era desastre todas as vezes, porque eu não conseguia acertar, não tinha balanço a minha receita. Meu bolo, meu pão não tinha balanço nenhum de ingrediente, o resultado era horroroso toda vez. E aí, o que eu tinha mais dificuldade, na verdade não era o que eu tinha mais, era uma das minhas dificuldades, porque eu tinha várias. Uma das minhas dificuldades era fazer o meu bolo não esfarelar. O pão, então, a gente nem entra no caso do pão, né? Porque o pão, Jesus amado, não funcionava de jeito maneira. De jeito nenhum funcionava pão. Mas os bolos, que eu amava bolo, amo bolo até hoje, eu tinha dificuldade, porque eu queria um bolo que não esfarelasse. E a hora que eu fatiava meu bolo, ele desmanchava inteiro. E eu fui pesquisar. Só que eu comecei pesquisando daquele jeito, né? Sabe? Vai ali na internet, busca no Google, pesquisando do jeito errado, busca no Google. E aí tava lá, goma xantana. Que traz a liga para a massa do pão e do bolo sem glúten. Falei, mas agora tá resolvida a minha vida, né? Vou comprar essa goma xantana e vou usar nas minhas receitas. Aí fui eu feliz da vida, comprei a goma xantana, chegou. Fui lá fazer meu primeiro bolo com goma xantana. Meu bolo que eu fiz na época, ele era um bolo de 15 centímetros de chocolate. Uma forma toda coisadinha assim. 20 centímetros. 18 centímetros. 20 não, 18. E aí, o que eu fiz? Coloquei uma colher de sopa de goma xantana num bolo pequeno. Pensa como é que ficou esse bolo. Eu tenho foto dele ainda. Esse bolo ficou intragável. Primeiro que ele ficou parecendo uma borracha. Borracha mesmo, sabe? Aquela borracha que você puxa assim, ela não estica bem? De tão dura. Ficou parecendo uma borracha. Não cresceu. E o sabor ficou horroroso. Porque a goma xantana em excesso, ela deixa sabor residual. Então, se você coloca mais do que precisa na massa, a sua massa vai ficar com gosto de goma xantana. Além de todos os outros prejuízos que nós já falamos. Muita elasticidade, o pão não cresce, o bolo não cresce, né? Não desenvolve. Depois que esfria, aquele produto fica duro, parecendo uma pedra, porque eu tenho muita liga ali dentro. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu tive um desastre completo com a minha primeira experiência com a goma xantana.
E passou, aprendi. Mas aprendi a duras penas, né? Tive que jogar muita receita fora. Teve uma aluna minha que ela me superou. Quando ela não me conhecia, ela foi me contar como que ela começou a fazer receita sem glúten. E aí ela fez uma receita. Gente, olha só como que pode ter receita desse jeito disponível por aí. Mas tem. A receita pedia meia xícara de goma xantana. Pensa como é que ficou esse bolo que ela fez. Meia xícara. Gente, surreal. Surreal. Mas existem, infelizmente, receitas assim disponíveis por aí. E quem tá ali desavisado, sem saber, né, identificar se a receita é equilibrada ou não, acaba caindo e fazendo uma coisa dessa em casa. Né? E aí a gente traz outros tipos de prejuízos aí pra gente, pra nosso dia a dia, pra nossa motivação, pra nossa vontade de fazer receitas quando a gente erra desse jeito. Usando meia xícara de chá de goma xantana na receita. Perfeito, gente? Deixa eu só dar uma olhadinha no meu pão aqui. Rapidão. Ai. Pronto. É porque eu tô assando 2 pães ali. Hoje é dia de fazer receita. Hoje eu tô fazendo um monte de coisa. Meus pães estão assando. Alguma dúvida, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a goma xantana. Alguém ficou com alguma pergunta sobre ela, como usar? Alguma dúvida? Coloca aí no chat, por favor. Faço pães de fermentação natural. Vou continuar fazendo meus pães? Uai, com certeza. Só porque é sem glúten não significa que você não vai poder usar a fermentação natural. Mas você tem que fazer a fermentação natural sem glúten, tá? Senão não adianta nada. Mas sim, você pode fazer pães com fermentação natural. Inclusive, eu tenho várias alunas que usam a fermentação natural sem glúten para fazer os pães. Tranquilo, pode usar. Na fermentação natural, eu consigo fazer com o método do mix de farinhas? A fermentação natural ou o pão com fermentação natural usar o mix de farinhas? A resposta é sim para os dois, para as duas perguntas. Você faz tanto o mix, tem que ter o mix na receita, e você consegue fazer o fermento natural com um mix de farinhas também, tá? Mas aí a gente não vai entrar nessa aí porque eu não trabalho com fermentação natural. Mas sim, pode. Já me venderam goma guar no lugar da goma xantana e não me dei conta. Os pães não deram certo e só vi depois. Roseli, pois é, né? Tem que ficar de olho aí quando comprar os ingredientes, porque às vezes nem o pessoal da loja de produto natural sabe identificar o que é a goma xantana. Acaba pegando um produto diferente, né? Gostaria de usar a goma xantana mais o psyllium. É possível? Sim, você pode usar a Magna. Combinação, tá? Nos pães. Inclusive, eu uso. Combinação de goma xantana com psyllium. Fica ótimo. Aí só tem que ver a proporção, mas pode sim. Gostaria de adquirir os seus e-books, mas não dão acesso para download. Estão todos disponíveis gratuitamente no meu site, tá bom, Terezinha? gabrielagregolin.com.br. É só ir lá e baixar. Eu quero saber quando está frio aqui em Vitória da Conquista e muito frio para fazer pão. Para fazer pão é meio difícil. Nalva, o que você vai fazer? Você vai aquecer essa massa. De que maneira? Tem 2 formas. Primeiro, ou você coloca a água da receita morna, ou você faz uma estufinha. Pode aquecer o seu forno, por exemplo, a uns 30 graus, por uns 2 minutinhos. Desliga o forno, coloca a sua massa lá dentro para aquecer. Lá em Rondônia, na casa da minha mãe, tem fogão a lenha. E aí, nos dias de frio, o que eles fazem lá em casa? Eles pegam o pão, mas lá é com glúten, tá? Mas é o mesmo princípio. Pega o pão, coloca em cima de uma tábua, né? Uma tábua própria lá para colocar, e coloca na frente do fogão a lenha para aquecer. Então, você precisa aquecer um pouco a sua massa. Então, você pode fazer com a água direto na receita ou fazendo essa espécie de estufinha ali para aquecer a sua massa, beleza? Que aí ele vai crescer melhor. Oi, Selma, bem-vinda. Selma de Vicente Pires, eu lembrei de você, ó. Estava de férias no Nordeste, ó, que inveja. E sofri com a falta de pães. Hoje fiz meu pão de batata doce, dobrei a receita e usei a farinha de amêndoas de grão de bico. Ficou maravilhoso. Arrasou, Selma. Parabéns, muito bom. Tá no meio do Rio Solimões assistindo a minha live. Tá velejando, Maria Luísa? Que chique, gente. Maria Luísa tá no meio do rio, no telefone, assistindo nossa live. Parabéns, hein, pelo seu comprometimento. É isso aí, gente. Comprometimento é a palavra que vai nos guiar aqui durante essas últimas lives de aquecimento e durante a nossa semana sem glúten e leite. Comprometimento.
Oi, Viviane, bem-vinda. Como é a proporção para usar a mistura de psyllium com a goma xantana? Diminui-se a goma xantana? Isabel, sim, você vai precisar diminuir a goma xantana se não tiver já essa combinação dentro da sua receita. E aí a proporção vai depender. Por que eu não vou te dar a proporção? Porque depende da qualidade do seu ingrediente, depende da receita que você está fazendo, tá bom? Mas sim, você pode fazer essa combinação, pode tirar um pouquinho de goma xantana e usar o psyllium no lugar, tá bom? Para poder ter um resultado mais macio e úmido aí. A goma xantana faz algum mal para a saúde? Valminha, ela não faz mal para a saúde. O que é a goma xantana? É fibra solúvel. Então, a única coisa que ela vai te provocar se você comer em excesso é desconforto gastrointestinal, tá? Como qualquer fibra. Se você comer fibra em excesso, você vai ter um desconforto gastrointestinal porque a gente não absorve as fibras. Então, tanto a goma xantana quanto o psyllium, eles podem provocar isso em excesso. Bolo de aipim, posso colocar qual gordura? Não uso gordura normal. Que gordura normal é essa, Cirlano, que você está dizendo? Que tipo de gordura que você não usa? Você usa óleo de girassol, óleo de milho? Você usa algum desses óleos aí ou não? Porque eu não entendi o que é gordura normal, tá? Só especifica para mim, por favor. Eu tenho usado a goma xantana e o psyllium nos meus pães e crescem, mas depois murcham. Patrícia, provavelmente o problema... Provavelmente não. O problema não é a combinação de goma xantana com psyllium. Se o seu pão tá murchando, o problema é problema na estrutura da massa. E aí podem ser algumas outras variáveis que interferem nisso, tá? Inclusive o excesso de umidade na massa. Se você tem prejuízos na estrutura, o seu pão murcha. Não é por conta da goma xantana, não é por conta do psyllium. É por conta desse problema que dá na estrutura do seu pão. E aí, você tem um pão que murcha, tá? Maria das Graças, 6 gramas de goma xantana não é quantidade alta para o pão? Depende, não sei. Depende da quantidade que você está usando de farinhas, tá? Depende do tamanho do seu pão. Não sei. Estou fazendo as mesmas receitas de sempre, com a mesma quantidade de goma xantana, mas ultimamente minhas massas de bolo estão absorvendo mais líquido e a massa está ficando pesada. Lana, sabe por que isso acontece? Porque as nossas farinhas, a goma xantana, o psyllium, eles absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Então, vão ter lotes que você compra desse tipo de farinha que vai absorver menos. Vão ter lotes que vai absorver mais. Então, o que você tem que entender? O ponto da massa. Qual é o ponto da massa que você está usando? Que você está fazendo, né? Depende aí do tipo de receita que você está fazendo. Então, você tem que focar no ponto da massa e entender sobre as farinhas e as alterações. Para quê? Para corrigir essa massa, tá bom? A gente vai ter mais conteúdo sobre isso nas aulas da semana. Usei amido de milho sem ser transgênico. Não ficou igual. Tem alguma mudança na receita do pão francês? O problema não é o milho ser transgênico ou não, tá? Pode ser a marca do amido de milho, tá? Por quê? Porque dependendo da marca, você tem um resultado final diferente. Então, não é porque é transgênico ou não. É a diferença na marca que você comprou, no lote que você comprou. É isso que pode dar essa diferença no resultado. Lana, se você está usando a mesma quantidade, pode ser a qualidade da goma xantana. Aí eu não recomendo diminuir a quantidade, eu recomendo trocar a goma xantana, tá? Porque mesmo você usando uma quantidade pequena, vai dar alteração no resultado final. Então, o ideal seria trocar a goma xantana se você acredita que seja ela. Beijo no coração, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau. Boa noite.